Bom, vamos lá então, galera. Vamos fazer uma revisão aqui para a prova. A nossa prova de matemática vai cair nela o assunto, a matéria de estatística, mais a matéria de geometria analítica, tá? Vamos fazer então exemplos aqui da matéria de estatística e geometria analítica. A estatística a gente já fez até aquele formulário de revisão, mas vamos lá. Vou pegar o exemplo aqui que eu sempre usei nas aulas. Vamos supor que nós temos aqui as idades de algumas crianças. Vamos colocar 2 anos, 3 anos, 4 anos, 4 anos e 7 anos. Ó. Nós temos essas crianças aqui com essas idades. Aqui vai ser pedido para vocês calcularem moda, média, mediana, desvio, desvio padrão e variância. Vamos fazer esse cálculo então. Vamos começar aqui pela moda. Ó, qual é a moda desse conjunto de dados? A moda é o que mais aparece. Então, o que mais aparece aqui é a idade de 4 anos. Então, a gente diz que a moda aqui é 4 anos. Qual seria a mediana? A mediana desse conjunto de dados. A mediana é o elemento central, o elemento do meio. Então, você organiza de forma crescente, já está organizado, e a mediana vai ser esse número aqui do meio. Então, 4 anos. Observe que quando a quantidade é ímpar, a mediana é o número do meio. Quando é par, tem que fazer a média entre os dois do meio. Beleza. E agora a gente vai calcular quanto que é a média. Tranquilinho, rapidinho, a gente calcula tudo isso. A média eu vou somar 2, mais 3, mais 4, mais 4, mais 7, e vou dividir por 5, porque são 5 idades, 5 crianças. Então, isso aqui vai me dar 3 com 7, 10. 10 com 8, 18. Com 2, 20. Então, vai ficar 20 dividido por 5. 20 dividido por 5 dá 4. Então, 4 anos é a média de idade aqui. Bom, deu 4, 4, 4, mas não tem nada a ver, por conta dos dados que eu escolhi aqui. Não tem relação necessariamente entre eles. Vamos adiante. Aqui agora a gente vai calcular o desvio. Então, eu vou pegar aqui, vou ver qual vai ser o desvio. A primeira idade, ó. Vamos colocar então o desvio. Desvio particular. A primeira idade, nós vamos ter isso aqui. Vamos escrever aqui, desvio. Ó. Na primeira idade, a idade de 2 anos. A média é 4. Então, 2 anos se afasta 2 da média. Está aqui. A segunda idade é a idade de 3 anos e a média é 4, então se afasta 1. A próxima idade é 4 anos e a média é 4, então se afasta 0. A outra idade, 4 anos e a média é 4. A média é 4, então se afasta 0. E a outra idade, 7 anos e a média é 4. Aqui se afasta 3. Tá aqui. Isso é o desvio. Isso é quanto cada idade se desvia, se afasta da média. Agora eu vou fazer o desvio médio. DM. DM vai ser a média dos desvios. Então eu vou pegar cada desvio desse, colocar aqui 2, mais 1, mais 0, mais 0, mais 3, ou seja, vou somar os desvios e dividir por 5, que são 5 idades, 5 crianças. Então, isso vai me dar o desvio médio. O desvio médio vai ser 3, 5, 6. 6 dividido por 5. 6 dividido por 5 vai dar 1, sobra 1. Baixo o 0, coloco um 0. Então, vai dar 1,2. Está aqui. Então, o desvio médio é 1,2 anos. Beleza. Depois disso, eu vou fazer essa mesma conta do desvio, só que ao quadrado. Isso vai se chamar variância. Vou deixar aqui para eu aproveitar. Então, nós vamos ter aqui o seguinte, ó, variância vai ser VA. Então, a variância é pegar esses dados aqui, só que ao quadrado. Então, vai ficar 2 mais 1 mais 0 mais 0 mais 3 dividido por 5. Só que cada desvio desse vai estar ao quadrado. Está aqui.
É a mesma lógica do anterior, só que agora ao quadrado. Então, isso aqui vai me dar o valor 2 ao quadrado 4, 1 ao quadrado 1, 0 ao quadrado 0, 0 ao quadrado 0 e 3 ao quadrado 9, dividido por 5. Então, isso aqui vai me dar o valor que é 10 mais 1, 14. 14 dividido por 5. Tá aqui, ó. 14 dividido por 5 vai dar quanto? 2, sobra 4, põe o 0, 40 por 5, 8. 2,8 anos. Isso aqui, então, é a minha variância. E, para finalizar, nós vamos ter o desvio padrão. O desvio padrão, ele vai ser a raiz quadrada da variância. Então, finalizamos aqui. O desvio padrão, dp, é a raiz quadrada da variância, 2,8. E aí, ver quanto que dá 1, alguma coisa. Isso aqui seria o desvio padrão, então. Então, a parte de estatística, tem a parte teórica também, mas essa daqui é a parte de conta, de cálculo. Então, é pegar os dados, analisar então, analisar aqui então, moda, média, mediana, desvio, desvio médio, né? Variância e desvio padrão. Tá feito. Agora vamos para a segunda parte, que é a parte de geometria analítica. Geometria analítica, GA, geometria analítica, vai trabalhar com plano cartesiano. Então, a ideia de fazer a geometria em cima do plano cartesiano, eixo X e eixo Y, horizontal e vertical. Beleza, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é localizar os pontos no plano cartesiano. Bom, isso aqui eu vou julgar que vocês sabem fazer tranquilamente. A partir daí, a gente vai calcular a distância entre pontos, ó, a distância entre dois pontos. Vamos dizer aqui que o ponto A, ele tem uma coordenada x aqui, ó, x de A, e ele tem uma coordenada y, y de A. O ponto B aqui, ele tem uma coordenada x de B e uma coordenada y de B. Então, a primeira coisa aqui é calcular a distância entre esses dois pontos, que a gente viu, que é aqui a aplicação do Teorema de Pitágoras. E fica assim, a distância entre o ponto A e o ponto B é igual a raiz quadrada da diferença de coordenadas x ao quadrado mais a diferença de coordenadas y ao quadrado. Ou seja, é o x do B menos o x do A ao quadrado e o y do B menos o y do A ao quadrado. E está feito. Então, por exemplo, se tivéssemos aqui dois pontos, vamos supor que eu tenha um ponto A de coordenada 2, 1 e um ponto B de coordenadas 6, 4, aqui, eu vou dizer que a distância entre o ponto A e o ponto B é calculada assim, ó, raiz quadrada da diferença de coordenadas x ao quadrado mais a diferença de coordenadas y ao quadrado. Então, diferença de coordenadas x é o x daqui menos o x de lá, 6 menos 2, e y daqui e o y de lá, 4 menos 1. Ficando, então, essa conta aqui, que eu vou resolver facilmente, fazendo aqui a raiz quadrada de 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, que é a raiz quadrada de 5. Então, se fosse metro, quilômetros, colocaríamos aqui a unidade. Então, a distância aí entre o ponto A e o ponto B é a raiz quadrada de... raiz quadrada de 25, desculpa. Raiz quadrada de 25, que dá 5. Raiz quadrada de 25, que dá 5 quilômetros. Supondo que seja quilômetro. A unidade aqui poderia ser outra. Opa, deixa eu desfazer isso aqui. Bom, então isso aqui é calcular a distância entre dois pontos. Vamos adiante, então. Após calcular a distância entre dois pontos, a gente vai precisar também fazer ponto médio. Vamos ver aqui
a ideia do ponto médio, que é bem fácil. Vamos lá então, deixa eu tentar voltar aqui, onde estava. Bom, sumiu, bugou. Vamos lá então, seguindo adiante. Vou pegar aqui então, ponto médio, muito fácil. Nós vamos ter um ponto A, por exemplo, coordenadas, vamos colocar 7 e 9, e um ponto B de coordenadas 13 e 5, vamos supor. Nós vamos dizer que o ponto M, que é o ponto médio desses dois pontos, ele vai ser calculado assim, ó. Ele vai ter uma coordenada x e uma coordenada y, que vai ser dada assim, ó, pela média aritmética das coordenadas x, x daqui com o x de lá, soma e divide por 2, então vai ficar 7 mais 13 dividido por 2, e a média das coordenadas y, y daqui com o y de lá, 9 mais 5 dividido por 2. Chego à conclusão que um ponto médio entre esses dois pontos é o ponto de coordenada 20 dividido por 2, que dá 10, e 14 dividido por 2, 7. É o ponto 10, 7. Está feito. Isso é então ponto médio entre dois pontos dados. Beleza, vamos adiante. Depois do ponto médio, a gente viu também a questão do alinhamento entre três pontos. Então vamos ao alinhamento, condição de alinhamento. A gente vai dizer alinhamento. A gente vai dizer que três pontos eles estão alinhados quando o determinante feito entre eles der 0. Aí eles vão estar alinhados. Então vamos supor que eu tenho um ponto A de coordenada 1, 2. Eu tenho um ponto B de coordenadas 5, 7, e eu quero saber se o ponto C está alinhado com esses dois. Será que o ponto C vai estar alinhado? Aí eu vou ter a coordenada do ponto C. Bom, para você ver se está alinhado, basta você fazer o seguinte teste aqui, ó. A variação que ocorre aqui e ocorre aqui, ela tem que se manter proporcional. Então, por exemplo, do 1 para o 5 variou 4. Do 2 para o 7 variou 5. Então, quando varia 4 no x, varia 5 no y. É só manter essa proporção. Mas caso não queira analisar por aqui, que pode ser um pouco mais complexo para quem não está dominando a ideia, vamos colocar aqui um ponto C. Digamos, o ponto C tem coordenada 10 e 3. Está ali. O ponto C está alinhado com os outros dois? Para a gente dizer se sim ou se não, a gente faz aqui o determinante, coloca o ponto A, 1, 2, B, 5, 7, C, 10 e 3, e completa com uns e faz o determinante. Vou repetir as duas primeiras colunas aqui para eu fazer as multiplicações. Então, faço aqui o determinante. Vamos fazer então. Nós vamos ter essa diagonal aqui, e eu vou fazer a multiplicação. 1 vezes 7 vezes 1, 7. Essa diagonal aqui, 10 vezes 2, 20. Essa diagonal aqui, 5 vezes 3, 15. Está lá. E agora a diagonal subindo, onde eu mudo o sinal. Essa diagonal aqui, 10 vezes 7, 70. Coloco menos 70. Essa diagonal aqui, menos 3. Essa diagonal aqui, 5 vezes 2, 10. Troco o sinal, menos 10. E vejo quanto que vai dar essa conta. Já dá para ver que essa conta não vai dar 0. Então aqui nós vamos ter, ó, vamos somar esses positivos. Aqui vai dar 35 com 7, 42. Aqui vai dar 70 negativo, 80. Nós vamos ter então 83. 83 menos 42 dá 41, né? Então 41 negativo. Como não deu 0, os pontos não estão alinhados. Eles não são alinhados. Está aqui. Para ser alinhado, deveria dar 0 esse determinante. Então, esse aqui é outro ponto da matéria.
O último ponto da matéria aí que a gente viu são as retas. Então, fazer equação das retas. Para fazer a equação de uma reta, você precisa de dois pontos. Então, você vai ter um ponto A, digamos, coordenada 1, 2, e um ponto B, digamos, coordenadas 3, 5. Está aqui, ó. Eu quero saber qual é a reta que passa pelo ponto AB. Uma forma de fazer é você fazer o determinante. Você coloca o ponto A, coloca o ponto B e coloca um ponto genérico, x, y. E eu quero que esses pontos estejam alinhados. Logo, eu exijo que esse determinante dê zero. Eu quero que o determinante aqui dê zero. Aí eu vou fazer o determinante exigindo que ele dê zero, e aí eu vou achar a equação da reta. Essa é uma forma de fazer. Então aqui eu faria o determinante rapidinho, vai dar 5, aqui vai dar 2x, aqui vai dar 3y, agora subindo, muda o sinal, aqui vai dar menos x, aqui vai dar, ficou torto isso aqui, opa, aqui eu vou ter que voltar, aqui ficou torto, eu acabei pegando errado. Então, a diagonal era aqui, aqui, ó. Deixa eu corrigir isso aqui. Então, aqui vai dar menos 5x, aí agora é aqui, né? Aqui, cadê? Aqui. Aqui vai dar menos 1y, e aí seria aqui agora. E aqui vai dar menos 6. Isso igual a zero. Então tá aqui, nós vamos ter então, vamos ver, x tem 2 aqui, tem menos 5, vai ficar menos 3x. Y tem 3 aqui, tem menos 1 aqui, vai ficar 2y. E número tem 5 aqui, tem menos 6 aqui, fica menos 1. Vai passar para lá, fica 1. Então essa seria a equação da reta que passa por aqueles pontos A e B. Essa é uma forma de fazer. Uma outra forma de fazer é você pegar a inclinação aqui. Observe, ó. Eu vou pegar essa variação no eixo y. Isso aqui vai me dar um m. O m vai ser a inclinação da reta. Então eu pego aqui, ó, 5 menos 2, 3. E aqui eu pego a variação no x, ó. 3 menos 1, 2. Tá aqui. Então essa é a inclinação da reta. 3 meios. 3 sobre 2. Aí eu vou lá e faço a equação reduzida, que é mais simples. A equação reduzida diz que a reta ela é dada por y igual a m, que é a inclinação, vezes x menos x0 mais y0. Então eu vou colocar aqui que a equação da reta vai ser y igual a m, é aquele m que está ali, 2/3, vezes x menos esse x0 e y0 é a coordenada de um ponto, por exemplo, ponto A, 1, 2. Então, coloco aqui o 1 e aqui o 2. E aí tem a equação da minha reta, que vai ser y igual a 3x sobre 2. Aqui vai ficar menos 3 sobre 2, que é 1,5, né? Então, vai ficar menos 1,5, 2 menos 1,5 fica meio. Então, mais meio. Está aqui. Essa é a equação da minha reta. Observe que se eu pegar, eu posso colocar o 2 aqui só uma vez também, ó. Se eu quiser eu posso colocar assim, ó, isso dividido por 2, dessa forma aqui. Se eu passar esse 2 para lá, fica 2 vezes y, ó, 2y. E se eu passar esse x para lá, fica menos 3x, e fica 1 do lado de cá. Então, é justamente aquela equação que está ali em cima, ó. 2y menos 3x igual a 1. Mesma coisa. Equação reduzida, mais fácil de fazer. Para finalizar aqui, nós vamos ter retas paralelas e reta perpendicular. Concorrente perpendicular. Como que a gente vai saber se é paralela ou perpendicular? As paralelas elas vão ter a mesma inclinação.
Então, digamos, se eu tiver aqui y igual a 2x menos 5 e y igual a 7x mais 10, as inclinações são diferentes. Então, essas retas aqui são concorrentes. Agora, se eu colocar uma reta aqui, y igual a 2x menos mais 15, essa daqui ela é paralela à primeira, porque é a mesma inclinação 2. Ó. Se não for igual, a inclinação elas são concorrentes. Se forem concorrentes, elas podem ser concorrentes formando um ângulo reto, 90 graus. Para saber se elas são concorrentes e perpendiculares, basta eu ver se a inclinação delas multiplicada dá menos 1. Então, a primeira reta, 7x mais 10. Segunda reta aqui, 1/7 de x, ou seja, vou colocar assim, x sobre 7, negativo, ou seja, menos 1 sobre 7, mais, digamos, 20. Essas daqui são perpendiculares. Por que elas são perpendiculares? Porque a inclinação da primeira, 7, multiplicado pela inclinação da segunda, 1 sobre 7, ó, 7 vezes 1 sobre 7 negativo, isso aqui vai dar menos 1. Então, significa que a primeira reta ela é perpendicular à segunda reta. E é isso. Então, nós temos esses pontos aqui que vão ser cobrados na prova. Esse é o resumo completo. Então, fazer reta, reta pode ser perpendicular ou paralela, pode fazer a reta pelo determinante, pode fazer a reta pela equação reduzida. Condição de alinhamento entre 3 pontos é que o determinante dê zero. Aqui, distância entre 2 pontos é essa equação aqui, raiz quadrada da diferença de coordenadas x ao quadrado mais a diferença de coordenadas y ao quadrado. Ponto médio é a média aritmética entre os pontos e moda média e mediana, desvio, desvio padrão, variância. É isso aí, galera.